Como eu não sou físico, não sou engenheiro nuclear, eu sou arquiteto, na área de planejamento em geral, várias áreas, e fui até parlamentar, mas ao nível municipal. Eu falo, portanto, aqui como um simples cidadão. Quando se falou várias vezes aqui que a sociedade precisa participar, eu estou aqui mostrando que a sociedade participa um pouquinho. E o meu contato com a questão nuclear é recente. Começou com o desastre de Fukushima, em 2011. Eu tinha até então um conhecimento muito limitado de toda essa questão, extremamente limitado. Mas a dimensão do desastre fez com que eu mesmo e várias outras pessoas considerarem que era uma obrigação tentar ver qual é o risco que existia de acontecer no Brasil o que aconteceu em Fukushima, embora se soubesse que aqui não iria ter tsunami nem nada disso. E o que poderia ser feito para evitar esse risco? Ou, pelo menos, evitar que os efeitos fossem tão tenebrosos. Então eu comecei a ler, a ouvir, a perguntar, participar de eventos. Já logo o professor Goldenberg me trouxe uma afirmação que é do óbvio ululante. Não há obra humana 100% segura. Pronto, isso é um dado fundamental. Quer dizer, por mais que a gente crie todo o sistema de segurança, não é 100%. Tem aquela 0,001 de probabilidade. Segunda coisa foi verificar como físicos franceses que eu vinha conhecer, nessa temporada de aprendizado, dizerem que, no fundo, uma usina nuclear, com tudo que se mostrou aí, todos os equipamentos, etc., não é senão uma forma extremamente sofisticada e perigosa de esquentar água para produzir vapor que vai gerar turbina. Fiquei também muito impressionado com a maneira como eles tratavam Chernobyl, como tratam Chernobyl lá na Europa. Eles não falam que houve o acidente de Chernobyl em 1986. Eles dizem que o acidente de Chernobyl começou em 86. Ou seja, ainda vivem eles lá efeitos disso, que são muito sérios. Agora, eu não vou contar para os senhores senadores todos os detalhes desse meu aprendizado, obviamente, para não me afastar dos objetivos desta audiência. Eu vou só contar quase que um roteiro de um filme, né, que eu espero que não termine como filme de horror, né, e que entra muito nessa questão da cultura de segurança. O problema da cultura de segurança, até quanto ela deve ser respeitada? O que devemos antever optando por essa cultura da segurança? Então, eu já pulo aqui várias páginas e entro direto no meu relato do que eu descobri especificamente a respeito de Angra 3. E eu descobri muitas coisas interessantes, mas antes eu queria falar uma coisinha que o Dr. Renan já se referiu. O que está acontecendo na França atualmente. País extremamente orgulhoso da sua tecnologia nuclear, orgulhoso da sua cultura de segurança, que acontecem coisas inacreditáveis, como falsificação de certificados de conformidade de peças. Falsificação, fraude. Descobriram isso exatamente nessa peça de Flamanville, que o vaso do reator, o aço tinha defeitos. Aliás, não necessariamente feito no Japão, porque os vasos de reatores da França eram feitos no Japão e na França. A Creusot, que era parte da Areva, que fundia esse aço. Com peças que devem ser consideradas indestrutíveis, porque elas serem destruídas leva ao grande desastre. Então, o que aconteceu na França?
descobriram que as fraudes ocorriam na França, fraudes de certificado de coisa. Vem a cultura de segurança num país como esse, pode acontecer. As fraudes ocorriam desde 1965 e atingiram nada mais nada menos do que 32 dos 58 reatores franceses. O que levou a França, como disse o Dr. Leonan, a parar 18 reatores. Tem 18 usinas que estão paradas até que se verifique se naquelas peças havia o mesmo defeito Flamanville. Detalhe, inverno na França, começo de inverno, essas verificações vão levar muito tempo, isso vai ficar pronto depois do inverno. Grande consumo de energia, problemas. Detalhe, e por isso eu chamo a atenção para isso, porque é importante. Isso nos atinge. Que foi feito um estudo dessas fraudes e se descobriu que essas peças eram também exportadas. Para onde? Vários países, inclusive o Brasil. E há peças de Angra 3 dessa leva de peças com certificado de propriedade, de certificado de segurança falhas, fraudadas. Mínimo que a gente tem que perguntar é se aqui está se fazendo a mesma verificação que se fez na França. A França pararam usinas para verificar. Aqui alguém está verificando se por acaso alguma das peças contestadas por fraude no certificado foi uma das que veio ao Brasil? Estão aí? Está funcionando em Angra 3. Detalhe, acidente não espera a hora para acontecer. Quanto mais depressa se vir isso se chama cultura de segurança. Bem, como é que eu tomei conhecimento do que acontece em Angra? Através de um artigo que me assustou, literalmente. Exatamente esse artigo que o engenheiro Sidney se referiu, que ele escreveu em 2010. Eu, inclusive, li esses artigos e fiquei tão impressionado que tomei contato com ele imediatamente, para tentar saber um pouco mais. E com ele aprendi muito. Aprendi, por exemplo, essa história que ele colocou já aqui, fiz muitas perguntas a ele, essa história que ele já colocou aqui de falhas simples e falhas múltiplas. Há uma diferença muito grande entre umas e outras. A falha simples se resolve, no jargão técnico, por redundância. Quer dizer, põe outro. Se o motor pode parar de diesel, põe um segundo. Se põe com marca diferença, põe marca diferente, põe separado. Ou seja, tem que se garantir que alguma daquelas peças tem que funcionar. Chama-se redundância. Isso se faz em vários setores da máquina imensa que é um reator nuclear. O risco grande é o das falhas múltiplas. Não porque sejam múltiplas, mas porque elas se encadeiam umas às outras e tornam imprevisível a continuidade da coisa. É extremamente... Quem já viu uma foto, pelo menos, de uma sala de controle de uma usina nuclear, poderá verificar o óbvio também, extremamente complexo. Tem que se garantir uma porção continuamente de verificações e principalmente da elevação do calor e da mudança de condições de pressão. Bem, aí é que a gente entra e diz, bem, há incidentes e acidentes. Essa é a classificação que se usa. Não, mas isso foi um simples incidente, não chegou a ser um acidente. Só que os acidentes também têm várias categorias. E tem uns de grau especialmente grave, que é exatamente isso a que se referiu o engenheiro Sidney, que é aquele tipo de acidente em que o combustível do reator funde e pode chegar a uma explosão, que foi o que aconteceu nesses 3 grandes acidentes do mundo que se conhece. Então, tudo bem, incidentes, tudo bem, acidente, tudo bem, mas há um acidente. Se houver a probabilidade dele 0,0001, tem que garantir que ele não aconteça. Eles chamam isso, na terminologia dos especialistas, de acidente severo. Está lá dentro, é um tipo de acidente. Só que é um acidente especial, severo, que pode, nas falhas múltiplas se combinando, levar à perda total de controle pelos operadores do que se passa na usina. E, com a explosão, aquilo que na França não se chama mais de acidente severo, chama-se de catástrofe.
porque implica na dispersão no meio ambiente de uma quantidade incomensurável de partículas radioativas. A nuvem que saiu de Chernobyl, radioativa, cobriu a Europa toda. Aliás, é uma coisa que deu na Europa muita discussão, isso aqui é questão, e torna o acidente com fusão do reator e explosão um tipo de acidente especialmente grave. Bem, como também lembrou já coisa que eu aprendi com o engenheiro Sidney, que a primeira vez que aconteceu foi em Three Mile Island. Só que até então eles achavam que era um acidente possível, mas improvável. E em Three Mile Island se verificou que era mais do que somente possível. E a então teria que ser evitado. E evitado, portanto, com muito mais cuidado. E Chernobyl, em seguida, mostrou que realmente era possível, mais do que possível, e que tinha efeitos catastróficos. O exame para isso, e aí que vem a questão, na cultura de segurança que vai se criando no mundo, não só aqui, criou uma coisa que eu fiquei sabendo que se chama capítulo 19 das análises de segurança. É o capítulo em que se analisa exatamente o que fazer para evitar acidente dessa gravidade ou para mitigar seus efeitos, se não houver possibilidade de tirar. Aquela história de deixar o córeo descer para uma piscina é tipicamente mitigar efeitos, e outros, além de coisas. O engenheiro Sidney, o que ele fez nos idos de 2007? A CNEM estava elaborando os relatórios, os pareceres para dar licenciamento ou não para a Angra. Ela fez quase 100, acho que foram 83 em total. Agora, teve um deles que era exatamente redigido pelo engenheiro Sidney, só que confirmado, revisto por um colega dele de mesmo nível, como é a praxe, na chamada segurança absoluta, e assinado pelos chefes dos dois. Ele dizia o seguinte, isso que ele disse hoje aqui: inaceitável que a gente construa Angra 3 sem rever o projeto, revendo a partir do conhecimento que se tem a partir de Three Mile Island, a partir de Chernobyl. E olha que naquele momento nem tinha havido ainda Fukushima, mas ele já dizia naquele tempo. Ou seja, o grande problema que nós temos com Angra é que o projeto foi elaborado nos anos 70. E eu vou dar uns detalhes. Foi com base numa usina alemã, chamada Grafenrheinfeld, que foi licenciada em 75. E inaceitável que não foi, portanto, não tinha o capítulo 19, mas aqui inaceitável que depois de Three Mile Island não tenha sido feito essa verificação. É óbvio que os interesses que estavam por detrás da reconstrução de Angra, da retomada da Angra, eram muito maiores do que a gente podia imaginar. Mudança no projeto implicaria, evidentemente, em atraso da obra. Puxa, terminou meu tempo já? Nossa Senhora! Bem, vou tentar lá correr. A mudança no projeto e levaria o custo dela, seguramente, e o Tribunal de Contas, inclusive, podia impugnar o projeto porque ele mudaria o objeto do contrato. O contrato era de 83, o contrato da Andrade Gutierrez. E tem umas outras questões mais rasteiras, que a gente só ficou sabendo agora com as investigações da Lava Jato, que a Andrade Gutierrez já andava distribuindo alguns favores. Então, qual o interesse que havia nisso, não sabemos. Agora, é estranho que o bom senso do engenheiro Sidney não tenha prevalecido. Fiquei sabendo, inclusive, que chegaram a marcar reuniões na CNEM para discutir o parecer dele, que é tão problemático. Mas alguma interferência para essas reuniões e a CNEM dá o seu parecer. Dá o parecer, não. Ela anula o parecer incômodo que tinha aparecido e que era o único de todos os feitos que poderia impedir o início da obra.
que aconteceu naquele momento? O procurador do Ministério Público de Angra ficou sabendo que alguma coisa estava acontecendo e considerou que havia um dissenso dentro da QNEM. Abriu um procedimento investigatório, um nome comprido. Aliás, grande parte das informações que eu estou dando aqui, eu retirei das mais de 400 páginas desse investimento, é que eu tive acesso, porque é um documento público. Ele tinha chegado em novembro de 2010, chegado a 380 páginas. No fundo, o que houve? Houve exatamente isso que o senhor presidente da Eletronuclear está recomendando, a atitude questionadora. Houve um funcionário que teve uma atitude questionadora e que afirmou, então, num artigo no Jornal do Brasil que não dá, tem que mudar, tem que rever esse projeto. Aliás, teve processo administrativo por causa da sua atitude questionadora. Teve muita dor de cabeça. E, aliás, diga-se de passagem que a Associação dos Fiscais, bem que apoiou, representada aqui pelo seu presidente, apoiou. Mas o problema é que o conteúdo extremamente técnico do parecer dele não mobilizou muita gente nem contra ou a favor. E o que fez a QNEM? Licenciou, em 25 de maio, a Angra 3, sem revisão do projeto, sem levar em conta o que o capítulo 19 deveria analisar. Bem, ela cedeu um pouquinho. Ela cedeu, obrigando a Eletronuclear a fazer essa análise de segurança do famoso capítulo 19. Só que ela disse só faria isso no relatório final, que tem relatório preliminar, RP, e tem relatório final, RF. No relatório final, ela apresentaria. É escandalosamente óbvio que, se a análise demonstrasse a necessidade de mudanças consistentes no projeto, seria tarde demais. A obra estava com todas as insuficiências nela já. O engenheiro Sidney mostrou aqui já algumas coisas que poderiam ser feitas e que implicariam em mudança muito grande no projeto, e de engenharia, inclusive. Mas eu poderia indicar outra coisa aqui, porque sobre a questão da espessura da parede daquele último edifício que ele disse que era a última barreira para segurar a dispersão de partículas no caso de explosão. Essa comissão aqui já fez o ano passado, aqui no Senado, um seminário, chamava-se Nuclear e Lições da Experiência Mundial. Entre os que participaram, contribuíram para o seminário, teve um engenheiro alemão, engenheiro aposentado, engenheiro de segurança, que tinha nada mais nada menos do que dirigido, nos seus últimos 12 anos de trabalho, nada mais nada menos que o Departamento de Segurança das Usinas Nucleares do Ministério do Meio Ambiente. Ou seja, não é um engenheiro que está ali trabalhando na base, é um cara com uma bruta responsabilidade. Ele disse coisas interessantíssimas, duas delas, além de falar do problema do risco excessivo de segurança das usinas e o risco inaceitável das usinas, que por isso que levou a Alemanha a parar todas. Ele disse que, segundo o conhecimento atual, esse edifício, que deve ser o edifício de contenção externo, a última barreira para evitar a dispersão de partículas, segundo o conhecimento atual, ele deveria ter 2 metros de espessura. Senhores, o de Angra, a previsão é que ele tenha 60 centímetros. Angra 1 tem 75. E Angra 2, salvo erro ou engano, eu não tenho essa informação, ele terá 70 centímetros. Ou seja, não dá para ver. Agora, ele também falou outra coisa que eu acharia interessante anotar, o engenheiro Dieter Mager. Ele diz o seguinte, e ele conhece a usina de Grafenrheinfeld, conhece bem. Ele falou que ela já está desativada. Ele falou que ela, Grafenrheinfeld, não seria licenciada hoje, não, com base nas disposições que figuravam quando começou a desativação na Alemanha, que foi em 2002. Ou seja, 8 anos antes do licenciamento de Angra, a usina correspondente a ela, que é de Grafenrheinfeld, na Alemanha, não seria mais licenciada com aquele projeto que ela tinha. Eu não sei se é um problema de cultura de segurança, de informação, de cuidado, o que é, mas como é que pode passar isso, meu Deus? No QNEM pode passar batido essas coisas? Bem,
Obviamente não terminou aí a nossa novela, o nosso filme. Depois do licenciamento outorgado, a revista Isto É publicou uma notícia e uma série de informações e cobrou a ação do Ministério Público. O Ministério Público, evidentemente, logo depois, 24 de junho, fez uma recomendação em que ele disse simplesmente o seguinte: foge a qualquer critério de racionalidade admitir que estudos que devem ser considerados na aprovação e elaboração do projeto sejam apresentados somente após sua construção. Claro, óbvio. Não fazer isso, houve gente que chamou isso de desfaçatez, mas cabe chamar. Como é que pode fazer uma coisa dessas? E ele dizia, ou ele abria uma ação civil pública, se fosse o caso, se não houvesse interrupção imediata da obra e revogação do licenciamento, um novo licenciamento só quando fosse incluído o famoso relatório, incluindo o capítulo 19. Obviamente, Eletronuclear e QNEM se recusaram a atender às suas recomendações, uma jogou para a outra a culpa de tudo e repetiram os termos da portaria. Não, vai ser feito sim, vai ser feito com muito cuidado quando estiver pronta. Quando estiver pronta a obra, nós vamos ter o relatório final de segurança prontinho. Ou seja, eu não sei quem ganharia com isso para demolir e reconstruir a usina e a obra de engenharia estaria totalmente pronta. Bem, o procurador, para fazer essa recomendação, ele fez um bruto de um estudo e está, inclusive, nesse procedimento investigatório. Eu até recomendaria aos senhores senadores que mandassem vir cópia da página 222 à página 273 do volume, porque está muito claro, explicado por ele, por que ele recomendava que interrompesse a obra e revisse o projeto. Eu aconselho vivamente os senhores senadores a lerem esse relatório. Bem, continua o meu filme. A partir da saída dele, em novembro desse mesmo ano, ele saiu. Foi uma transferência extremamente oportuna, eu me pergunto para quem que ela foi oportuna, do senhor procurador para Foz do Iguaçu. Foi transferido e, evidentemente, o imenso relatório que ele tinha feito, o processo, foi para as estantes do Ministério Público de Angra para deixar que se acumulasse poeira em cima deles. De tempos em tempos, olha, naquele momento ele tinha 380 páginas, ele está agora com 400 e pouco. Ou seja, algumas páginas a mais que eram o quê? Algumas solicitações que entravam a mais, que movimentavam o volume, uma delas de um funcionário que levantou, não está certo isso que a Angra tenha feito, etc., etc., e também uma portaria do atual Procurador-Geral da República, doutor Rodrigo Janot, que designou o procurador Lavieri para atuar em conjunto com a procuradora Schecker, que naquele momento, nos autos por ela iniciados. Agora, mais recentemente, houve depois uma série de dificuldades financeiras para parar a obra e a Lava Jato nos fez o favor de interromper de vez a obra. Bem, se os senhores senadores me permitirem a ousadia de dizer o que o Senado poderia fazer, eu acho que o Senado tem uma função fiscalizatória, como legislativo, tem uma função fiscalizatória essencial. Ela deveria questionar a Eletronuclear e a QNEM sobre a necessidade ou não de uma profunda revisão do projeto de Angra 3, antes de qualquer decisão sobre a continuidade da obra, porque agora dizem que tem capitais chineses rodando por aí e que vão tornar possível continuar a obra. Se isso acontecer, meu Deus, com tudo isso que eu contei antes, vai ignorar tudo isso, passar batido no Ministério Público, na maneira como trabalhou, na maneira como o engenheiro, que demonstrou uma coragem muito grande para questionar, pagou preço por isso. Entende? Como é que é? Vai acontecer? Vão fazer? Eu acho que o Senado tem que questionar. É uma reunião da comissão, mas eu acho que é um ponto que a comissão deveria discutir numa próxima reunião. Vamos ou não vamos questionar a Eletronuclear aqui, nem se vai ou não vai fazer. Detalhe, entre as folhas novas que chegam nesse processo, tem uma recentíssima,
da doutora Sheker, de maio desse ano, 3 de maio desse ano, em que ela pergunta de novo. E o capítulo 19? Vai ser considerado ou não vai ser? Silêncio absoluto, poeira no processo, nada acontece. Eu acho que o único que pode mexer é o Senado, função fiscalizatória. Detalhe, que a ocasião é mais do que oportuna, Construção parada. Um dos impedimentos levantados pelo então presidente da Eletronuclear foi que vai demitir um monte de gente, vai parar problemas na matriz energética, vai isso. Agora não tem nada disso mais, já demitiu, já está tudo demitido. Andrade Gutierrez fazendo o que pode para sobreviver. Está tudo ruim. Então, por que não? Porque onde o bom senso pode ser esmagado, que tipo de interesse esmaga dessa forma o bom senso, a atitude questionadora, cultura de segurança, tudo o que queiramos, esmagado. Bem, se os senadores acharem que o relatório do promotor não chega para comprovar que é necessário, peçam uma auditoria externa, mas não uma auditoria de alguém vinculado aos interesses da CNEM e da Eletronuclear. A auditoria da Alemanha, por exemplo, que conhece a Rheinfeld, que acompanhou a construção. O que é isso aí? É simplesmente direito de precaução. É o direito de precaução da gente ter que ser exercido. Frente a uma catástrofe social, ambiental e econômica que pode ser provocada por um acidente severo que pode acontecer. Ou seja, temos que antever. Temos que ir mais longe do que belas palavras, temos que ir a atos concretos. Agora eu diria ao senhor senador Cristóvão Buarque, nós cidadãos, eu falo como em nome dos outros que estão tentando fazer isso comigo, nós não podemos senão confiar nos representantes nossos para fazer isso que a gente não tem poder de fazer. Nós não temos poder de fazer. Para comprovar isso, eu vou dizer aos senhores que nós, um grupo, 9 cidadãos e cidadãs, assinaram uma carta para o Procurador-Geral da República, pedindo para conversar com ele sobre esses assuntos que estão nessa exposição que eu estou fazendo. Essa carta nós mandamos em 31 de agosto do ano passado. Não tivemos resposta até hoje. O que é que a gente pedia? Uma audiência para discutir esses assuntos. O nosso carta terminava dizendo: estamos, portanto, senhor Procurador-Geral, diante de um verdadeiro escândalo de irresponsabilidade técnica e política que pode tirar ou arruinar a vida de milhares de pessoas e tornar inabitáveis, por tempo indeterminado, territórios enormes numa das zonas costeiras mais bonitas do Brasil. É o que está ocorrendo na Ucrânia, na Bielorrússia, no Japão. Países que tiveram a infelicidade de conhecer acidentes severos em suas usinas nucleares. Era isso que eu tinha que expor, senhor. Obrigado.